Quem recebe a mim e ao Everton é o Dr. Hélio Celestino da Silva, que é dermatologista. Nós solicitamos a ele, viemos até a sua clínica aqui na Rua Souza Naves, para que ele falasse sobre a hanseníase. A hanseníase, hoje, que é um termo mais, eu diria assim, não é que é mais moderno, menos traumático, que é lá na década de 40, de 50, falava-se em lepra. E a hanseníase ainda perdura, ainda por uma longa data, por um longo período. E é Dr. Hélio Celestino da Silva que vai poder dizer para a gente, né, doutor Hélio, essa hanseníase, ela é contagiosa? É contagiosa. É uma doença de pele infecto-contagiosa. Ela é infecciosa e também contagiosa. Eu me lembro que quando eu era bem mais jovem, eu ainda sou jovem, né? Mas quando eu era bem mais jovem, eu me lembro, doutor Hélio, que as pessoas que tinham a lepra, tinha uma cidade, eu não me lembro onde, aqui no estado de São Paulo, tinha uma cidade onde as pessoas doentes eram colocadas lá e ficavam em isolamento. Isso não existe mais. Olha, existe esse leprosário, antigamente chamado leprosário. Isso, leprosário. Ele foi transformado em hospital, mas antes os leprosários, os doentes eram obrigados a ficar lá como se fosse uma prisão, porque não havia remédio para o tratamento e como é uma doença infecciosa, então o doente era internado compulsoriamente e não podiam sair de lá. Eles ficavam o tempo todo internado e separavam da família, então tinha o pessoal que ficava lá preso, e aqui no Paraná, em Curitiba, tem Piraquara, também tinha, cada no Rio de Janeiro tinha o seu leprosário também, em Minas Gerais tinha, então todos os estados tinham o seu leprosário e o pessoal ficava internado no leprosário para poder não contaminar as outras pessoas. Inclusive, os pacientes não iam visitar ou iam visitar com certo medo, então eram obrigados a ficar mesmo internado de modo compulsório. Aqui em Londrina, aqui em Londrina, na década de 40, 50, por aí, então o pessoal sabendo da doença, que tinha doença, ficava com medo de ser internado em Curitiba, e era quase que uma prisão, eles se escondiam no meio em locais de pouco movimento, porque em São Jerônimo da Serra tinha o pessoal se escondia lá nas lavouras, na zona rural. Então, inclusive lá em São Jerônimo da Serra, hoje, tem um hospital de hanseníase lá, dirigido por um padre, que há muitos anos ele atende lá naquele hospital. E como ele foi para lá montar o hospital, porque tinha muito doente naquela região, que se escondiam no meio do mato, escondiam na zona rural. E esse padre sabia desse pessoal que estava lá, com dificuldade, montou um hospital e começou a tratar. Hoje não tem mais necessidade de leprosário, porque existe tratamento, existe medicamento eficaz, que a pessoa começa a tomar medicamento, já deixa de ser contagioso. Então, antes não tinha medicamento, a pessoa tinha que ser isolada da sociedade. Hoje não é necessário mais, porque essa pessoa pode ficar em casa no seu seio familiar. Então, só tomando remédio que deixa de ser contagioso. Então, o leprosário não existe mais. Bom, na verdade, então, hoje tem cura. Tem cura. Como é que começa? Olha, começa com manchas de pele, manchas vermelhas ou brancas, de vários tamanhos e formas, e essas manchas são anestésicas. Então, porque esse micróbio que causa a hanseníase, antigamente chamado lepra, esse micróbio, ele é contagioso, pega de outra pessoa e ele se instala na pele e também nos nervos periféricos, por isso que a pessoa fica com as manchas amortecidas. E então, praticamente fica indolor? Indolor. A pessoa não tem sensibilidade naquela mancha branca ou vermelha. É claro que se não tratar, essas manchas vão aumentando de certa forma, pode o nervo ficar tão inflamado que pode causar deformidades. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto mais precoce for o tratamento,
será muito melhor, porque o doente evita de deformidades e evita complicações sérias da doença. Hoje tem assim, ambulatórios, consultórios especializados nisso, e a medicina está muito avançada, né, nesse sentido. Então começa a tomar, uma vez feito o diagnóstico, a pessoa começa a tratar, deixa de ser contagiosa. E o tratamento dura de 6 meses a 1 ano de medicamento. Isso? É apenas isso. Antes o pessoal tratava o resto da vida que não tinha remédio eficaz. É um remédio paliativo. Hoje esse medicamento já teve um grande avanço e 1 ano, mas começa a tomar o remédio, já deixa de ser contagioso. E se bem que o tratamento prolonga mais, mas durante o tratamento a pessoa já não é contagiosa mais. Quem trata da hanseníase, doutor Hélio, é o médico dermatologista. Todos os dermatologistas têm uma formação especial para tratar de hanseníase, é uma doença de pele, né? Por isso que é o dermatologista que trata. E hoje ela não é mais contagiosa por causa do medicamento? Por causa do medicamento. O medicamento, ele destrói os bacilos, os micróbios da doença e vai tratando. É um tratamento a longo prazo, mas desde as primeiras semanas os micróbios ficam inviáveis, já